Baião, o programa de Evásia com comentários cabriocálicos de Fábio Ribeiro e Camila Chute. Um programa para quem merece o respeito tecnológico. Escuta aí, troço, pra ver se tu aprende alguma coisa. Bem-vindos ao Baião 87, Fábio Ribeiro. Boa. Vamos começar com um projeto que tem a ver com coisas que a gente está fazendo aqui. Na verdade, um pouco de similaridade, mas projeto da USP usa o WhatsApp. Fá, peraí. Tem uma barra de download aqui no seu navegador, que tá tipo New Logo, Animation, GM, embaixo. Aí, vamos começar de novo. Vai começar a gravar de novo? Não, só cortar esse início. Vai ter que editar essa merda, não é cortar. Não, mas ele vai editar. Só o início. E aí, Fábio Ribeiro, Baião 87 sendo gravado. Qual a sua sensação? 87 é bastante, né? É grupo de risco já. Já tá no lucro, né? Parece uma fake news, mas não é. Bom, projeto da USP, essa notícia saiu no Deutsche Welle, que na verdade é um veículo de mídia alemão, e ele tem aqui sua sucursal brasileira. Saiu essa reportagem, projeto da USP usa o WhatsApp contra discurso anti-vacina. Eu achei interessante a forma que eles combateram. Pelo seguinte, tem aí de grupos que espalham notícias correntes e coisas do tipo. Aliás, não sei se você percebeu, quando você encaminha uma mensagem no WhatsApp, agora ele coloca uma mensagem acima, encaminhada com frequência. Você já viu isso? Sim, e o Instagram agora, se você usa qualquer palavra mais ou menos... Eu fui fazer uma zoeira com uma amiga que estava fazendo 30 anos e tá escrito, tipo, a sua mensagem, ela não está adequada, não sei o quê, tipo, eles estão informando em tempo real se aquilo é uma atividade que foi tagueada como não permitida. Ou, enfim, que está em algum tipo de limite, né? O projeto é o seguinte, a USP ela tinha criado grupos de WhatsApp para poder divulgar benefícios da vacina e tal, e ela percebeu o seguinte, se a gente quiser contrapor algo que se espalha muito rapidamente nas redes sociais e nos próprios WhatsApps como uma verdade absoluta, nada melhor do que a gente também usar o mesmo tipo de antídoto, né? Eles começaram a criar áudios explicando a eficiência da vacina, porque uma vacina é legal e coisas do tipo. Então, eles estão usando exatamente o mesmo tipo de recurso, eles estão começando a informar por áudio, o que eu achei bem interessante, porque a gente tem discutido um pouco isso, né, o papel do áudio educacional, e eu achei interessante porque se tiver que espalhar, então espalhe o meu também, que contém verdades, né? Exato, e eu acho que também usa o meio que as pessoas já estão usando, né, Fá? Se é aqui que as pessoas que a gente deveria, né, reverter estão aqui, eu tenho que ocupar esse espaço, né? Não adianta eu pregar para convertido, né? Eu ir no lugar onde as pessoas, tipo na academia, né? Não adianta você ir na academia falar sobre a importância da vacina. Pô, lá todo mundo já está comprado, a galera da saúde já está comprada. Eu preciso agora chegar no espaço onde eu não tenho convertidos e eu preciso converter essa turma para pró-vacinas, Fábio Ribeiro. Exato, tem um negócio, na maioria das fake news circula em grupos de WhatsApp, sabemos que a influência é grande a ponto de alterar a opinião pública e influenciar como as pessoas respondem à pandemia. Como nada viraliza tanto quanto um áudio de WhatsApp, decidimos analisar a estrutura do discurso e produzir conteúdos no mesmo formato. Achei interessante isso, ou seja, ok, é isso que está acontecendo? Vamos fazer do mesmo jeito. Eu achei legal que não é só usar o áudio, né? Analisar a estrutura do discurso. O que viraliza, né? Tipo, o que é bom? É quase dados, é quase análise, tomar de decisão por dados. Leia-se por estrutura a chamada que você coloca, que foto você usa, que tipo de fonte. Enfim. Achei interessante um projeto científico aqui, de certa forma, para combater fake news. Nessa linha da gente investigar o que está acontecendo para criar nossas próprias ferramentas de combate,
Eu achei interessante o que aconteceu na semana passada, ainda na linha da pandemia, né? Bom, o Ministério da Saúde começou a meio que negar, né? Aliás, negacionistas, eles são em tudo, eles negam qualquer coisa. Começou a negar que tivesse estimulando o tal do tratamento precoce, né? Para a Covid. Preventivo, né? A gente nunca sugeriu hidrocloroquina, a gente nunca sugeriu nada para que as pessoas, enfim, desmentindo coisas que, enfim, a gente cansou Tinha de foto no Insta. Apagou as fotos no Insta. A pessoa falou, vocês não recomendam nenhum tipo de remédio como esse, como a hidrocloroquina e sua gangue, no tratamento para a Covid. O que o pessoal fez? Tinha um portal do Ministério da Saúde no ar, chamado Tratikov. O que o pessoal acessou o portal? O que o portal tinha, né, como mecanismo ali? Você se apresentava, relatava eventuais sintomas que você tinha naquele momento, descrevia a quantidade de dias, tal, idade, sexo e tal. E aí, o sistema te dava uma espécie de diagnóstico, um receituário. E todo mundo que entrava nesse sistema saía com o mesmo receituário. Ivermectina, hidrocloroquina, enfim, azitromicina, sulfato de zinco, esse mesmo pacote de coquetel, esse coquetel que o governo tem divulgado e que diz que não divulgou, né? E aí as pessoas começaram a acessar em massa esse portal, inclusive simulando perfis fakes de diferentes variantes, assim, idosos, como se eu fosse um velho, como se fosse uma criança, como se eu tivesse muito mal, como se eu tivesse muito bem, com, sei lá, sintomas leves, sintomas mais pesados, há muitos dias, há menos dias. Em todos, sem exceção, o diagnóstico apontava para o mesmo conjunto de drogas. A prescrição era praticamente a mesma. Aí esse rapaz... Só um parênteses, Fá, prescrição pela internet é proibido, né? Até então era proibida, né? Telemedicina pode, mas prescrição automática nunca foi uma possibilidade. Só fica essa vírgula, vai. Claro que eu não sei se ele tinha peso... Bom, é do Ministério da Saúde, né? Basta dizer isso. É um tipo de indicação sobre algum tipo de tratamento que você poderia fazer. Esse cara aqui, o Rodrigo Menegatti, ele, enfim, não sei se foi o primeiro, não sei se várias pessoas fizeram isso, mas ele falou, olha, o código-fonte, e aí a gente entra na sua área, do aplicativo está acessível para quem quiser pegar na URL usando um inspetor de elementos. Já começa daí, né? A gente usa, mas a gente ensina na primeira aula, a gente ensina o que é um inspetor de elementos, sabe, Ribeiro? Por isso eu tenho orgulho da Mastertech, porque a gente ensina. Bom, aí o que acontece? Quando o cara baixou o código e analisou, ele falou o seguinte, olha, esse código, não importa o que você colocar, ele vai dar mesmo, não importa e aí, tem uma mecânica clássica de processamento de dados, que é entrada, processamento e saída. Aqui não importa a entrada, o processamento era igual e gerava a mesma saída, ou seja, não havia, porque aí tem um agravante, né? O Ministério da Saúde dizia que aquele portal havia sido criado com as melhores práticas terapêuticas, médicas e clínicas. O supra-sumo da medicina. Para personalizar o diagnóstico. No final das contas, não personalizava nada, na verdade. Porque quando você pega o código-fonte, você percebia que só existiam esses medicamentos no código-fonte. Ou seja, não tinha como chamar saída. Calculava IMC, essas coisas mais básicas de triagem, mas no final ele só tinha como indicar aquilo que estava na base. Na base só tinham esses remédios. Então, efetivamente, cara, isso daqui gerou um rebuliço gigantesco. Rodrigo Menegatti fez a parte do código. Já a filha de Drauzio Varela, que é a... Cadê aqui? A Mariana Varela, ela falou, também fiz minha simulação. Afirmei ter ido ao supermercado 2 vezes e não ter comorbidade. Sintomas, fadiga e dor de cabeça um dia. Sai com uma receita que inclui 2 antibióticos. É inacreditável. Olha a receita dela. Cloroquina, oxicloroquina, ivermectina, azitromicina. Nossa. Então, assim, é terrível que isso tenha acontecido, mas isso mostra, aí eu queria tirar um pouco a situação do ponto de vista político. Eu queria só colocar do outro lado, porque a situação é esdrúxula por si só. Eu queria colocar no sentido do como hoje, e a gente fala disso nas nossas cocriações de inovação, sobre testar com o usuário, de deixar o usuário mexer no teu produto. Aqui, especificamente, o usuário não só mexeu, como viu
falhas de segurança, falhas de composição, falhas de diagnóstico, e no final das contas, pena que isso não era um teste, né? Esse produto já estava no mercado. Não, então, e aí a minha sensação é meio essa, né, Fá? Qual que é? A gente entrou nessa vibe de fazer produto e já lançar, e aí testar ao vivo, mas quando a gente está falando de saúde é meio tenso, né? A gente tratamento como. Eu até brinquei, né? Quiz da Capricho. Porque quando a gente tem que fazer árvore de decisão em programação, a gente usa de fato pontuação. A gente chama isso de técnica de scoring, né? Então você, dependendo das opções que você seleciona, você tem pontuações que deveriam ser únicas para que você possa direcionar exclusivamente para aqueles tratamentos. Só que numa ciência, né, numa pandemia onde tudo é muito recente, ninguém tem certeza de nada, usar técnicas de scoring é perigoso, né? Qualquer pessoa com meio cérebro e com meio diploma de computação ou com bom senso sabe que técnicas de scoring são técnicas de massa, né? São técnicas de aproximação. Ou seja, eu nunca usaria uma técnica de scoring para fazer uma programação para um app que receita medicamento e define sintoma, Fá. Então, acho que tinham outras opções para fazer isso, sabe? Qualquer pessoa com um pouco mais de bom senso podia ter sugerido outras opções para além de scoring para fazer o Traticov. Duas perguntas aqui em relação ao Rodrigo Menegatti, e aí o pessoal da nossa ilha de edição, quando eu estiver editando, edita esses dois tweets como sendo uma mesma notícia, tá? Porque a gente vai colocar assuntos nos dois. Especificamente nesse caso aqui, ele disse que ele conseguiu inspecionar e pegar o código. Ok, nesse caso especificamente, serviu para desmascarar uma solução mal concebida e um diagnóstico falso, um diagnóstico perigoso, causar algum dano. Vamos tentar mudar só o ângulo para passar uma mensagem técnica. Se você tivesse um sistema que você gostaria de proteger a questão de propriedade intelectual, como é que você se protegeria ao ponto de alguém não poder inspecionar seu código da forma como ele fez? Ele até sugeriu, né, aqui, quando você gera código ou injeta código, você não sabe o que está gerando aquela injeção. Do ponto de vista semântico, é um pouco isso. Quando você usa ou um framework ou uma injeção, pensa que você está vendo só o resultado, mas você não sabe o que gerou aquele resultado, entende? Então, hoje em dia, existem técnicas para você fazer isso. O framework é como se fosse um andaime e eu só vejo o andaime, certo? Eu não vejo o que está dentro, então ele me deixa fazer isso. Outra coisa é a injeção de código, que é quando você faz a seringa, a agulha e o que vai dentro, e você quer o resultado dessa injeção, entende? Então, eu quero só as pessoas vacinadas, ó, é aí que a gente se cola com vacina. Eu consigo injetar e só coletar o resultado. Então, hoje já tem formas de fazer isso. No entanto, posso ser bem sincera, eu tenho uma sensação que se o código de todos os sistemas fossem públicos, a gente ia ter uma vigilância maior do ponto de vista de roubo, do ponto de vista de erro. Por exemplo, o Rodrigo, a filha do Drauzio Varela, Mariana, né, Varela, se a gente desse para as pessoas o poder e desse para as pessoas a informação, eu tenho a sensação que a gente seria mais responsável, sabe, Fá? Então, se todos os códigos pudessem ser abertos, a gente pegaria esse tipo de abominação em várias esferas e poderia se proteger, sabe? Inspecionar código também é um bom mecanismo de estudo, certo? Para você ver informações como essa, uma fragilidade, uma vulnerabilidade, enfim. A única dificuldade é quando você está inspecionando, Fá, você não tem, né? Porque eu tenho back-end e front-end. Quando você inspeciona, você está vendo front-end. O back-end eu não consigo pegar tudo, porque nem o Rodrigo falou, eu não consigo pegar todas as funções. Eu consigo pegar só aquelas que estão mexendo no meu front. Então, é muito comum, por exemplo, programadores ou designers que gostaram de um site, por exemplo, fazer download do código-fonte para ver como é que a pessoa fez. Então, é bem comum inspecionar código. Normalmente, a gente usa para front-end e não para back-end. Então, deveria... né? Porque o back-end ele fica num servidor. Não, se alguém entra num código de alguém, por mais que tenha sido exposto e que esteja lá, enfim, qualquer que seja a razão, copiar o código de alguém é considerado o quê dentro do mundo da tecnologia? Porque, assim, dentro do mundo das artes, das músicas... dentro de trabalhos escolares, qualquer tipo de cópia
é associado a plágio, viola uma propriedade intelectual. Como é que funciona no mercado de programação, cara? Não funciona, Fá. Assim, você tem licenças, né? Código livre, você tem licenças de código onde não pode copiar, pode copiar, mas não pode dar uso comercial, pode copiar, pode dar uso comercial, só me devolve as mudanças que você fizer, pode copiar, não pode. Tem uma série de licenças que você tem que registrar o seu código. Só que no dia a dia, sendo bem sincera, ninguém licencia código de site, né? Normalmente a gente licencia código de back-end, código de lógica. Front é aberto, né? Porque pensa comigo, quando eu estou organizando, né? Quando eu programei front-end, eu tenho que fazer o download local daquilo para eu poder ver no meu navegador. Então, é errado, mas é muito comum e não existe assim grandes retaliações, não, Fá. Não existe assim, tipo, esse site não pode copiar. Não existe isso. O seu site está muito parecido com o meu. E no caso da amarela, cara, numa dinâmica de design sprint, por exemplo, em que momento, antes do produto ir ao mercado, você pegaria isso daqui e falaria, bom, tem um problema no sistema? Para mim, na hora que você está desenhando o sistema de scoring, já era muito óbvio esse teste, né? Porque literalmente, quando a gente está fazendo um sistema de scoring, a gente faz as combinações possíveis e dá peso para elas. Isso numa folha de papel e num lápis, tentando ensaiar um modelo, já ficaria muito óbvio. Então, não precisa ter programado o sistema. A regra, ela pressupõe personalização de diagnóstico, ou seja, você coloca as suas variáveis, a regra pressupõe isso. Só que eu, em tese, participando de uma dinâmica ali no desenho do sistema, acredito que, na época, no momento onde isso vai vir para um teste real, um teste um pouco mais próximo do que é o produto, vão dar carga de dados da base inteira de medicamentos e os scores vão remeter a saídas mais complexas. No primeiro momento, a hipótese do sistema está correta. Super! Onde que eu pegaria que, de fato, assim, pensa numa dinâmica de cocriação. Uma validação, Fá. Está dando errado, está dando o mesmo resultado. Para mim é design sprint. Por exemplo, no design sprint você tem os primeiros 2 dias de exploração. Quarto, quinto e sexto, né? Terceiro, quarto e quinto dia, você tem que testar, você tem que validar, você tem que ter alguma coisa para mostrar. Então, meu feeling é que no quarto dia de sistema você já teria pego isso num design sprint da vida, sabe? Se tivesse lançado... Que para mim isso que é duro, né? Como é que esse Tratikov não passou na mão dos profissionais de saúde? Não fizeram um lançamento beta primeiro para os médicos, depois para a população, né? Eles já lançaram direto para a população, sem nenhum tipo de discussão. A tese diz o seguinte, tem aqui uma pessoa que comenta aqui embaixo que ela já programou para o SUS ou para o Ministério da Saúde e que sempre quando você programa, você é acompanhado por um médico. Ou seja, você só coloca informações validadas por um corpo médico ali. Qual que é o lance, cara? A gente já cansou de testar sistemas sem fazer efetivamente testes de estresse, né? A gente testa numa situação média. Só que, assim, existem uma infinidade de coisas que podem acontecer em um monte de perfil diferente e tal. O que eu acho que acontece muito comumente, assim, é a gente testar as coisas no modelo padrão e aí a gente está convencido de que a mecânica do sistema funciona, mas a gente nunca se surpreende com os casos de cauda longa, sessões. Aqui eu acho que a coisa é um pouco mais embaixo, mas mesmo quando a gente faz testes, mesmo nos design sprints, a nossa ansiedade é mostrar o sistema na sua plenitude. A gente não faz testes um pouco mais capciosos, sabe? Onde pode dar erro, pode dar falha, que é ali que você, de fato, ganha musculatura no sistema, né? Então, me passa uma mensagem, 2 mensagens aqui, né? Primeiro, que tantos usuários precisam, usuários comuns ou pessoas que participam disso, mesmo que não sejam de tecnologia, tem que ter algum tipo de conhecimento mínimo de como as coisas funcionam, de arquitetura, sobretudo, para entender que entrada, processamento e saída acontece nesse mesmo formato, e questionar e fazer perguntas sobre a qualidade do resultado. E, obviamente, quem programa também, mesmo que não seja da área médica, precisa ter acompanhamento de alguns... Olha, esse resultado é plausível, faz sentido. No final, essas dinâmicas todas, elas pressupõem inteligência coletiva, né? É para você minimizar qualquer tipo de problema como esse que ocorreu, embora esse problema tenha mais cara de ser, de fato, algo
direcionado mesmo. Também acho, Fá. Eu acho que ter essa equipe, e eu estou lendo um livro muito legal, Rebel Ideas, né? Que ele fala, já li esse livro, né? Do Matthew Syed, que ele fala, quando a gente admitir que os grupos homogêneos são péssimos, não pela inteligência individual, pode ser o melhor 5 cabeças de um planeta mais inteligente. Se for um grupo homogêneo, eu vou correr esse risco, né? Porque é uma inteligência que, segundo o Matthew, tem sobreposição de conhecimento, Fá. O que é isso? 4 programadores têm sobreposição de conhecimento. Traz um médico, exponencialmente o seu conhecimento aumentou, porque é uma pessoa diferente. Então, ter esses grupos multidisciplinares, com certeza, traria um resultado muito, muito grande. Boa. Vamos avançar. Então, a gente está falando de coisas aqui que envolvem ataque e contra-ataque, ação e reação. No primeiro do WhatsApp, aqui, ação, reação, ataque e contra-ataque. Aqui mais um, cara. O próximo diz respeito a uma coisa que ficou em evidência no meio dos programadores, né? O GitHub tomou uma decisão polêmica e voltou atrás dessa decisão. O que acontece? Dia 6 de janeiro, invasão do Capitólio, um funcionário judeu do GitHub colocou na rede interna, no Slack, dizendo o seguinte, para que as pessoas se preparassem, tomassem cuidado, que possivelmente naquele dia nazistas invadiriam o Capitólio. Ele estava reverberando uma informação, ele, judeu, daquilo que efetivamente ele tinha tido nota, conhecimento do que estava acontecendo nos grupos de discussão de extrema-direita. A gente vai invadir e tal. E nesses grupos de extrema-direita existe uma associação forte com objetos e símbolos nazistas. Ele disse isso, escreveu isso, e aí, ao escrever isso numa rede interna, um outro funcionário do GitHub chegou no RH e falou, e aí, tipo, vai ficar por isso mesmo? Ele chamou o pessoal de nazista, vai ficar por isso mesmo? Tipo, querendo que o GitHub, o RH do GitHub, tomasse algum tipo de iniciativa perante o comentário da pessoa. O que o GitHub fez? Mandou o cara embora, o judeu, que tinha feito o comentário. Quando ele mandou esse judeu embora por conta do comentário, os outros funcionários do GitHub foram uma loucura do tipo, o que está acontecendo? Vocês são loucos? Ele fez um comentário extremamente pertinente para uma situação que estava acontecendo. Alguém pediu para vocês tomarem uma providência. E aí vocês demitem. E aí o GitHub contratou uma consultoria terceira para investigar o que tinha acontecido e tal, e chegou à conclusão de que a empresa havia se excedido, pediu desculpas publicamente e ofereceu o emprego dele de volta. A questão toda, isso leva a outro tipo de discussão, cara. As empresas de tecnologia, elas refletem muito fielmente o que acontece na sociedade. Elas estão também divididas, né? Já aconteceu no Facebook, já aconteceu no Google, agora no GitHub. Existem as cisões, né, ideológicas, fisiológicas dentro das empresas. Isso começa a despertar esse tipo de comportamento aqui. Sim. Efetivamente, no caso do GitHub, eles voltaram atrás. Os 1.700 funcionários assinaram uma carta aberta pedindo explicações e começaram a fazer uma enxurrada de menções a nazistas no Slack, dizendo tipo, tinha nazista mesmo lá, isso e aquilo, se mandou embora ele, manda embora todo mundo, então, que falou a mesma coisa. E aí, efetivamente, a empresa voltou atrás, mas tem uma situação, né? Todas essas empresas pregam, e o GitHub, especificamente, é a empresa que hospeda esse tipo de coisa que a gente estava vendo no tweet anterior, né? Hospedagem de código e coisa do tipo. E aí eles estão com essa situação, cara. Isso vai muito além de empresas de tecnologia, muito além de Vale do Silício. Isso tem a ver com como as pessoas se expressam no ambiente de trabalho, quais são os limites e quais efetivamente serão as mudanças que isso provocarão nas políticas de RH. O que você acha disso, cara? Eu acho que a gente está vivendo tempos muito sensíveis, né, Fá, onde o que antes era uma conversa de cafezinho e que talvez passasse batido, hoje tem prova, hoje tem escala, hoje tem como você distorcer, tirar de contexto. Então, acho que tá tudo muito difícil, né? E que bom que tá difícil também, não acho que isso é ruim, a gente está aprendendo, né? Mas acho que a gente vai ter que aprender a como é que a gente vai ser justo num contexto como o nosso, de grandes dicotomias, usando ferramentas digitais que também abrem espaço para uma série de outras
discussões de outras limitações, então acho que a gente vai ter que aprender. Acho que eu já até te contei, quando eu estava morando nos Estados Unidos, o GitHub fazia muitos eventos de mulheres. E aí tinha um que chamava lá, conversando com CEOs e tal, que toda semana ia numa empresa diferente e o CEO respondia perguntas. E era de um blog de mulheres, tal, que eu seguia. E aí, beleza, no final de semana, naquela semana era o dia do GitHub. Naquela semana, Fá, tinha dado um escândalo em que uma menina e o chefe, ela tinha acusado ele de assédio e o GitHub demitiu a menina e não o chefe, falando que não, ela não tinha prova, ela não podia. Isso back em 2013, tá? E aí falando que ela que tinha que ir embora. Demitiu ela. E aí, obviamente, né, Fá, quando a gente chegou no evento, todo mundo só queria saber disso, tipo, e aí, qual é, né? E ele foi muito corajoso de ter mantido o evento, porque obviamente todo mundo ia perguntar disso, e o fundador do GitHub, me fugiu o nome dele agora, é um surfista meio doidão, falou que ele tinha muita dificuldade porque no GitHub eles trabalhavam com um produto extremamente aberto, libertário, mas que internamente eles tinham muita dificuldade de conseguir gerir essa cultura agora que a empresa estava grande. Então ele não só achava que aquilo estava errado, mas que eles ainda teriam muitos problemas como aqueles. Que eles ainda se equivocariam por serem um produto de libertação, um produto de transparência, mas internamente isso ainda é um desafio no Vale do Silício. Enfim, agora o GitHub é da Microsoft, né? Então não sei bem como é que está a cultura, mas eles acham que ainda têm dificuldades com cultura interna, Fá. Mas me parece esquisito isso. Quando você conta esse assunto, eles deveriam ter gerado algum tipo de aprendizado, né? E não parece que a empresa aprendeu com isso, porque tomar uma decisão imediata de mandar a pessoa embora, quando claramente você conseguiria, numa investigação, enfim... Descobrir, né? Identificar o que é um discurso de liberdade de expressão, se a pessoa de fato estava criando algum tipo de problema, o que não era, a gente sabe o que aconteceu naquele dia, a gente sabe o tipo de envolvimento, a gente sabe o que aconteceu no Capitólio. Me pareceu uma decisão bastante equivocada ao ponto da empresa oferecer de volta o emprego, mas de novo, né? Então, eu não sei se as empresas hoje estão preparadas para mediar esse tipo de conflito que nasce na sociedade, que vai para a família, que vai para as empresas, vai para todos os lugares. As nossas políticas, elas são políticas muito voltadas a comportamentos de ética dentro de uma cultura da empresa. E, na verdade, a empresa está dentro da sociedade, ou seja, pouco me importa a cultura do GitHub, me importa como funciona a sociedade. Então, assim, parece que... E isso, para mim, essa modelagem, ela é bastante... Parece que é a mesma coisa, mas não é. As empresas criaram padrões de comportamento que, às vezes, se distanciavam do padrão social. Olha, aqui, especificamente, a nossa cultura é assim, mesmo que no mundo não seja. E não dá para a gente viver fora do mundo, né? Não dá. Não dá. Não dá para você desconsiderar o que acontece, não dá para você criar bolhas, inclusive bolhas de comportamento cultural que tirem isso de contexto. Se esconder atrás de uma cultura é fácil, né, Fai? Também, é a cultura da empresa. Não, isso não pode existir, né? Não existe a cultura da empresa, existe a cultura, ponto. Óbvio que em casos culturais envolve ali questões menos sensíveis em relação à performance, o que usa de sistema, como se relaciona tecnicamente, mas do ponto de vista de sensibilidade social, não existem culturas de empresa, existe cultura, ponto. É isso. Perfeito. A última discussão envolvendo cultura é essa daqui, envolve também de inovação e reação. Grandes empresas financeiras e de tecnologia estão de mudança para Miami. Por que Miami? Enfim, por várias coisas, né? Uma, clima. Né? O clima, enfim, de Miami, da Flórida, ele é muito mais ameno e muito mais, enfim, igual ao longo de um determinado tempo, mas tem uma outra coisa importante, cara. Com a questão do trabalho remoto, não fazia mais sentido você manter escritórios no Vale do Silício. Né? O Vale do Silício, e além de tudo, é caro pra caramba. Miami não tem essa, enfim, não tem uma cena igual. E Miami, no final das contas, sofreu bastante na pandemia, ao ponto de ter excesso de oferta ali de lajes corporativas. Junto uma coisa com outra, foi um jeito dos
governantes de Miami atraírem essas empresas, obviamente com o argumento do aluguel baixo, do clima, mas eu acho que também tem uma outra coisa, cara, que não está bem explícito aqui no artigo, mas eu acho interessante. Além do clima, tem uma questão de diversidade. Miami sempre foi uma cidade mais diversa, né? Ela tem muito latino, tem negro, tem mais mulher, enfim, ela é um pouco mais diversa ao ponto de facilitar a tão buscada diversidade no espaço de trabalho de um jeito muito mais simples. É verdade. Não, praticar diversidade no Vale do Silício não é tão simples assim, à medida que lá, por recorte geográfico, por história, por tudo que envolve, você tem uma certa concentração do mesmo estilo de pessoa, né? Sim. Você tem, tanto que uma das grandes coisas que os relatórios de tech apontam por mais que as empresas discursem por diversidade, a mudança é muito tímida nos quadros de colaboradores. Então, Sim. juntou um monte de coisa, juntou a pandemia, juntou o custo dos imóveis, juntou uma questão climática, juntou o fato de que mais diverso... Pra gente é bom que tem voo direto, porque São Francisco era um pendenga para sair. E está havendo uma migração, cara. Eu acho que, de novo, o que você pensa sobre isso? Eu acho interessante quando uma cidade se comporta como um negócio, sabe? Do tipo, olha, eu sou Miami, eu sou assim, eu tenho esses atributos, vem ficar comigo. E é difícil, né? Geralmente as cidades... Feelings. Mas de um jeito, pelo menos aqui me parece um jeito um pouco mais técnico, né, de fazer a coisa. Eu gosto disso, quando as cidades se preparam, se posicionam como negócios ao ponto de deixar claro quem elas querem atrair, em que momento, com que incentivo. O que você acha, e a ponto de melhorar a vida das pessoas que estão ali, né, Fá? O Vale do Silício, assim, na época, já faz muito tempo, né, que... Bom, só de pandemia já faz 2 anos, mas faz tempo que eu não vou. Na época, assim, eu lembro quando eu estava morando lá, a galera tacava pedra no ônibus, Fá, do Google, porque tudo tinha inflado de preço, estava impossível conviver, tudo estava muito caro, assim, tipo, aquilo não construiu a cidade como um todo. Para as empresas de tecnologia era ótimo, mas já estava chegando num nível, assim, bizarro, sabe? Não tinha mais onde morar, você tinha que morar 1 hora do escritório, assim, já não estava legal, e não existia uma justificativa muito óbvia de por que isso, né? Com trabalho remoto e com essa discussão de diversidade, eu acho que é muito sensato tentar outras estratégias, tentar mudar de lugar, tentar descentralizar um pouco. O Google com o headquarter lá, Fá, para que todo aquele espaço? Por que não dilui um pouco os times, né? Por que a gente não viabiliza mais troca? Então, eu vejo com muito bons olhos, muito, muito, muito bons olhos, não necessariamente Miami, mas qualquer mudança que rume a essa distribuição, sabe? Eu acho interessante como as ideias se dão, né? Porque a gente também comenta muito isso. E aqui a gente tem uma situação de proposta de valor, uma cidade apresentando sua proposta de valor e aumentando o seu portfólio de empresas. Esse talvez seja o ponto aqui. Mas eu acho interessante que a gente pense que tudo surge, enfim, a inteligência coletiva é aquele negócio que acontece quando eu junto um monte de pessoas numa mesma sala. Olha como surgiu a ideia. O prefeito disse o seguinte, que ele estava no Twitter e um usuário qualquer, tá? Escreveu: ok, pessoal, me escutem, e se nós mudássemos do Vale do Silício para Miami? E o prefeito respondeu também na plataforma do Twitter: como é que eu posso ajudar? Muito bom. Interessante, né? Eu acho muito interessante isso, o ponto. E aí a questão aqui, a perspicácia, eu não conheço o prefeito, daqui a pouco posso queimar a língua, ele pode estar, enfim, dentro de algum escândalo, coisa do tipo. Eu vou julgar aqui esse caso especificamente, tá? Mas é interessante quando um gestor, seja ele qual for, inclusive político, se conecta ao ponto de ter a perspicácia de sacar: aqui existe uma oportunidade mesmo. Por que não, né? Por que não usar isso? Porque, de alguma forma, talvez se ele não estivesse na rede social naquele momento, essa ideia poderia acontecer? Claro que poderia acontecer. Mas houve ali um gatilho, ele reagiu rápido, colocou para funcionar a máquina dele, e é isso que o movimento acontece. Muito legal, Fá. Qual que é o tema desse Baião? Falamos de vacina, USP, tentando hackear. Medidas e contramedidas, ataque contra ataque. Tem isso tudo no episódio, desde essa questão aqui da mudança do Vale do Silício para Miami, a questão dos usuários reagindo à dissimulação do Ministério e confrontando, analisando o código, analisando o produto.
passando pela questão do GitHub, de uma ação do GitHub gerar uma reação dos funcionários, enfim, ação e reação. A USP tendo que reagir da mesma forma aos áudios, é isso? Boa, ação e reação, medida e contramedida. Eu acho que podia ser medida e contramedida, mais legal. Medida e contramedida. Esse é o episódio do Baião 87. É isso. Obrigada, Fábio. Tchau, tchau.